paz, povo de Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui, hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro, para apresentar mais um estudo bíblico. E nós estamos aqui na Igreja Evangélica Congregacional de Vaz Lobo. Meu nome é Tiago e nós estaremos hoje trazendo uma palavra do Senhor, né, da parte do Senhor para os irmãos. Estaremos também orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe essa noite. E estaremos adorando ao Senhor também nessa noite, juntamente com os irmãos. E eu vou colocar uma canção aqui para a gente já ir adorando já e pegando esse ambiente de adoração, de louvor. Que você seja abençoado aí na sua casa nesse dia de hoje. Que o Senhor possa falar tremendamente ao seu coração. Fique à vontade na presença do Senhor Jesus. Adora Ele. Tu és o nosso fundamento, Pai. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Deus. Adoramos a beleza da Tua santidade, Deus.
Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos confiar em um Deus que é imutável. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos confiar num Deus, Pai, que é tremendo, num Deus que não muda, num Deus que está sempre bem perto de nós. Emanuel é o seu nome. Deus como um de nós. Deus como um de nós. Ele veio ao mundo, ele se fez como um homem, ele sofreu das mesmas coisas que nós sofremos, mas a grande diferença é que ele venceu. Ele venceu as tentações, ele venceu o mundo, e ele foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui para celebrar a vida do Senhor Jesus, a vida daquele que morreu em nosso lugar, a vida daquele que morreu para nos salvar. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, que o Senhor possa te dar uma noite de paz, no nome do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. A minha versão, ela é a Nova Almeida atualizada. Então, ela é um pouquinho diferente, mas é compreensível. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartes os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro e o cetro do seu opressor, como o dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é uma passagem em que nós amamos, né? E eu me lembro que o presbítero Fábio, no domingo pela manhã, ele pregou em cima disso, né, dessa passagem. E eu não vejo uma hora oportuna para pregar, né, ou para falar, né, dessa passagem como hoje, né, 23 de dezembro. Amanhã, dia 24, dia 25 é Natal, né, dia que nós comemoramos o aniversário de Jesus, nós comemoramos o dia que Jesus nasceu, né? E essa é uma passagem tremenda. E a gente pode ver, né, pode perceber que tudo isso, né, que Isaías escreve, tudo isso que o Senhor fala com Isaías, lá no finalzinho do versículo 7,
fala assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nós percebemos que o plano de vir um menino e que esse menino, o ombro desse menino, sobre os ombros desse menino estariam os governos, né? Como está escrito no versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. E ele governa tudo. Esse plano, né? O Senhor já estava com ele em mente, porque o Senhor, ele tem zelo por nós. O Senhor, ele tem um zelo pela humanidade. Ele não gosta, né, de ver as coisas do jeito que estão. Ele é Deus. Ele é capaz de mudar tudo. Ele é capaz de acabar com tudo, com toda a violência, com toda a maledicência, com tudo que não agrada a Ele. Mas mais do que o poder de acabar com tudo isso, Ele sempre tem um plano de paz para nós. Ele sempre espera que nós, ao ouvir a palavra dEle, que nós possamos mudar de vida, que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de esperança. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos trouxe a vida, para que nós pudéssemos desfrutar verdadeiramente da vida eterna, da vida do Senhor, né, em Cristo Jesus. E nós poderíamos estar mortos, nós poderíamos estar perdidos nesse mundo, mas nós estamos aqui, né, compartilhando da palavra com os irmãos, né? Os irmãos estão aí assistindo, porque o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua vida também. O Senhor, Ele quer falar comigo, quer falar contigo, Ele quer que eu mude. Ele quer que você mude também a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, né? E um versículo muito conhecido de todos nós é o versículo 6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nossa, é tremendo. Quando eu li essa passagem, eu lia separado: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas esses dias eu estava prestando atenção e eu vi que está ligado, né? Quando o Senhor ele fala assim: Maravilhoso Conselheiro, né? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu vou estar lendo aqui umas anotações que eu fiz, o que isso significa. Então, quando ele fala Maravilhoso Conselheiro, é porque Jesus veio para ser aquele que nos ensina e nos aconselha, né? Todo o ensinamento, né, que nós cristãos temos, a maioria dos ensinamentos, eles foram falados por Jesus. E os ensinamentos, né, que nós seguimos está na Bíblia Sagrada, né? O Senhor, nós entendemos que a Bíblia é a
palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é Deus falando, é Deus nos ensinando, é Deus nos orientando a cada dia, né? E quando nós lemos a palavra do Senhor, tudo se faz novo. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela não está extinta. A palavra do Senhor, ela não está ultrapassada. Mas nós, até mesmo no dia de hoje, nós podemos abrir a Bíblia e nós podemos ver os ensinamentos que Jesus, o nosso mestre, nos orientou. E nós podemos seguir esses ensinamentos até hoje. Até hoje. E ele veio para nos ensinar e para nos aconselhar. E ao longo do seu ministério, Jesus deu vários ensinamentos muito importantes e mostrou o caminho para uma vida com Deus. Jesus é o nosso grande conselheiro. Ele guia a vida de todos aqueles que creem nele. Então, se você crê em Jesus, se você acredita que ele é o seu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna. Você segue os conselhos do Mestre. Você segue os conselhos, os ensinamentos de Jesus. E tem uma passagem que fala que Jesus, ele não veio para fazer outro mandamento, dar outro mandamento, mas ele veio para cumprir aqueles mandamentos. E o único mandamento que ele veio acrescentando, que ele fala: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, um dos mandamentos mais importantes que o Senhor nos trouxe é para que nós amássemos uns aos outros, vivêssemos uma vida de unidade, uma vida de amor, né? E o que é esse amor? O amor é quando você se coloca na condição daquela pessoa e você ama tanto aquela pessoa como você se ama, né? E a palavra do Senhor diz isso. Nós temos um ensinamento sobre isso. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, né? Então Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Ele se fez maldito. Ele tomou as nossas dores. Imagina, ele pagar por uma coisa que ele nem fez. Imagina você pagar, ter que ir para a cadeia por um erro que você nem cometeu, por amor de outra pessoa. Graças a Deus que nós entendemos que o Senhor, ele é justo. O Senhor, ele é justo. E nós não vamos sofrer injustiça, porque o Senhor, ele já se tornou injusto por nós. Ele nos justificou. Toda a injustiça que nós cometemos, ele pagou. Ele pagou naquela cruz. Veja bem, quando eu falo que ele se tornou maldito, não que ele fez maldade, não que ele tenha feito algo que fosse ferir alguém, mas ele foi maldito porque as pessoas falaram mal dele naquele momento. A multidão falava mal dele. A multidão falava que ele deveria morrer mesmo, deveria ser crucificado. E quando eu falo que ele se fez injusto, foi porque realmente ele carregou toda a injustiça e transformou em justiça, para que hoje nós pudéssemos ser justificados por ele,
com Cristo. Hoje nós somos justos, justificados com Cristo. Então ele é o nosso grande conselheiro. Ele é aquele que nos ensina e que nos aconselha. Maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. É o conselheiro dos conselheiros. Ele é totalmente maravilhoso. E ele é poderoso. Ele é forte, né? Maravilhoso, Deus forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, né? Ele tem todo o poder e a autoridade de Deus. Mas Deus decidiu vir à terra como um homem para nos salvar. E essa é a grande maravilha. Nós entendemos que Jesus, ele é Deus. Nós entendemos que Jesus, ele é Deus. E ele veio, se tornou homem, né, como um de nós, Emanuel. Deus como um de nós. Ele se tornou um homem e ele veio até a terra sofrer tudo aquilo que nós sofremos. Ele veio até a terra para passar tudo aquilo que nós passamos. Mas a grande diferença é que ele era totalmente obediente ao seu Pai, a Deus. Ele era totalmente obediente. Ele é totalmente obediente. E quando eu falo sobre obediência, é fazer tudo aquilo que Deus manda. E tudo é tudo. Não é não são meias coisas. Não é dar jeitinho nas coisas, mas é ser totalmente obediente. E Deus, Jesus, ele é totalmente obediente ao Pai. Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele poderia não ser crucificado. Tudo poderia acabar ali e ele não ser crucificado. Mas ele, em obediência ao Pai, ele entregou o seu espírito a Deus como um sacrifício vivo. Nós sabemos que no Antigo Testamento os sacerdotes, né, o sumo sacerdote oferecia sacrifício, né, incenso, né, matavam um cordeiro de 1 ano, sem ruga, sem mácula, né, um puro cordeiro, né, para que o pecado do povo fosse perdoado. Hoje nós não precisamos mais matar nenhum cordeiro. Hoje nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício vivo. Não precisamos mais matar nada para que os nossos pecados sejam perdoados. A única coisa que nós devemos fazer é nos arrepender de todo o coração. A única coisa que nós devemos fazer é matar a nossa carne todos os dias, como eu falei na sexta-feira. Matar a nossa carne todos os dias é não pecar mais. E se pecar, se arrepender de todo o coração. A única coisa que nós devemos fazer é isso. Porque o sacrifício já foi feito lá naquela cruz. Jesus, ele foi morto por nós. Jesus, ele morreu naquela cruz por nós. Então, ele veio à terra. Ele, como um homem, ele se tornou como um homem para nos salvar. Deus, em todo o seu poder, ele nos ama. E ele nos ama tanto que veio sofrer conosco. Ele nos ama tanto que
Ele levou os nossos pecados naquela cruz. E a gente consegue ver, né, nos dias de hoje, filmes relatando sobre isso. Mas nenhum filme tem tanta veracidade como aquela cena lá. Aquela cena que só aquelas pessoas que estavam ali bem próximo dele sendo crucificado viram. O seu sangue descendo. O seu rosto ficando desfigurado. O seu corpo sendo flagelado. Eu sei que é Natal, é tempo de falar de nascimento, mas é inevitável nós não lembrarmos também do sofrimento do Senhor Jesus naquela cruz por nós. É inevitável nós não trazermos uma palavra de salvação, né? E a salvação, ela vem somente através da cruz, através do sangue de Cristo. A salvação vem através de Jesus. Então Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus forte. Ele é um Deus forte. Ele sofreu aqui nessa terra para que hoje nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Comer rabanada, comer panetone, andar, viver uma vida de paz, de dignidade. Hoje nós só vivemos uma vida de paz, de dignidade, tranquilidade, por causa do Senhor Jesus. E Ele é Pai da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Jesus, Ele é eterno. Jesus, Ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Na verdade, Ele é o princípio e o fim. Ele é o início e Ele é o fim. E quando Ele morreu, a morte não conseguiu manter Ele morto, porque Ele é mais forte do que a morte. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno. Jesus, Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Assim como Jesus, Ele é eterno, Ele dá a vida eterna a todos aqueles quanto o amam. Se você ama Jesus, se você crê em Jesus, se você aceitou a Jesus, você já tem a vida eterna também. Isso aqui, esse corpo, um dia, ele vai ter que morrer. Mas o teu espírito, ele vive para sempre. Ele vai viver para sempre. Ele é eterno. O espírito daqueles que servem a Jesus, ele é eterno. E por isso que nós não cansamos de adorar. É por isso que nós não cansamos de amar ao Senhor. É por isso que nós não cansamos de louvar ao Senhor. Porque só de pensar que nós viveremos eternamente com Deus, com Cristo, que maravilha, que maravilha. E Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Todos nós sabemos que o pecado entrou no mundo quando a serpente enganou o homem, né? E Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam comer, né? Adão e Eva desobedeceram a Deus, porque Deus deu uma ordem para o homem, para Adão e Eva. Quando eu falo homem, é no geral, gênero, né? Deus deu uma ordem para que
que todas as árvores do jardim eles poderiam comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eles não deveriam comer. Porque eles iriam experimentar a morte se eles comessem. E nós entendemos que quando Adão e Eva eles comeram daquela árvore, né, do fruto daquela árvore, eles pecaram, porque eles desobedeceram a Deus. E com o pecado veio a culpa. Com o pecado veio a vergonha, porque o pecado traz vergonha. Quando você peca, quando eu peco, eu não peco na frente de ninguém. Porque eu me sinto envergonhado daquilo que eu estou fazendo. Porque eu sei que aquilo não é certo. E o pecado, ele traz isso, ele traz a vergonha, ele traz a culpa, um sentimento de culpa, um sentimento ruim, né? Porque nós estamos morrendo, nós estamos matando o nosso espírito quando nós pecamos. Mas Deus, Jesus, Ele veio para restaurar isso, relacionamento, o mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva antes do pecado. Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva, para saber como é que foi o dia deles. Deus é Deus, Ele sabia de tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe até, inclusive, o que você está fazendo, Ele sabe o que eu faço. Mas Ele busca relacionamento conosco. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. E com o pecado, esse relacionamento foi quebrado. O homem se escondeu. Mas Jesus, Ele veio ao mundo. E Ele morreu. E esse relacionamento que foi perdido em Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, esse relacionamento é restaurado. Então Jesus, Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós nos separamos dele. Mas através do seu sacrifício na cruz, Jesus nos oferece perdão e reconciliação com Deus. Assim podemos ter paz com Deus e paz em nossas vidas. Nós vivemos num mundo que é totalmente atribulado. Nós vivemos num mundo que é totalmente corrido, sem paz, né? Acontece doenças, né? Se levantam, né? Hoje nós temos aí essa pandemia, né? Estamos aí enfrentando a pandemia e Jesus, Ele veio para nos dar paz. Ele veio para nos dar vida. A palavra do Senhor, ela fala: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Então, nós entendemos que Jesus, Ele veio para nos dar paz, Ele veio para nos dar justiça, para fazer a justiça em nós, para nos tornar justos diante dEle. E Ele veio para que nós nos alegrássemos no Espírito Santo também. Por isso que quando nós entramos na igreja, quando nós começamos a louvar
ao Senhor, começamos a cantar a Ele. Pode ser um cântico lento, pode ser um cântico rápido, pode ser um cântico de adoração ou de guerra, não importa. Mas o importante é que nós estejamos com os nossos corações alegres diante dele. Às vezes nós cantamos cânticos de contrição, né? Que nosso coração está contrito, né? Cânticos de arrependimento, mas nós sempre vamos nos alegrar no Senhor. Sempre vamos nos alegrar no Senhor, porque nós iremos sempre lembrar que Jesus, que Deus, Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E nós só temos a vida eterna em Jesus. E quando nós falamos de Natal, nós lembramos, né, de Jesus nascendo ali naquela estrebaria. E nós nos alegramos, porque Deus, Ele sempre dá um escape para nós. Como eu falei, nós poderíamos estar mortos, nós poderíamos estar doentes, mas Deus, Ele nos deu um escape, que foi Jesus. E nós te agradecemos, Deus, pela vida de Jesus, seu Filho. E hoje nós temos o privilégio de falar que nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso primogênito, é o nosso irmão, é o seu primogênito. Jesus, Ele é o seu primogênito, é o seu primeiro filho. E nós somos irmãos, nós somos uma família de muitos irmãos, e que temos como mentor ou como a nossa referência Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso amado, aquele que nós amamos, aquele que nós ansiamos. E nós te agradecemos, Deus, por isso, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Deus, fique conosco, Deus, nesse dia de hoje. O Senhor possa nos dar uma noite de paz, uma noite de esperança, uma noite de tranquilidade. No nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de orar também pelos enfermos, né, da casa do Senhor. Se você tem aí algum parente que está enfermo, que você possa se juntar conosco nessa oração e coloque os seus pedidos, né, aí, para que estejamos em uma só oração, falando com o nosso Pai, fazendo valer a pena essa restauração de relacionamento, né, que nós temos com o nosso Pai, e que possamos, né, orar ao Senhor por cura. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, pelos aqueles que estão enfermos na tua casa, Deus, que passe, Pai, sobre a casa de cada um bálsamo curador, Deus. Ó, Pai, nós sabemos que Tu és o nosso remédio, nós cremos que Tu és o nosso remédio, nós cremos que Tu és a cura, nós cremos, Pai, que nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso nós queremos, Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor vá até a casa daquelas pessoas, Pai, que estão enfermas,
que o Senhor vá, Pai, nos leitos de hospitais. Ó, Pai, que o Senhor vá de encontro ao corações, Pai, de cada enfermo, de cada doente, de cada necessitado da tua casa, Senhor. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos, em especial, colocar a vida da nossa irmã Graça, diaconisa Graça Maria, Deus. Abençoe, Pai, os seus parentes, Pai, que estão tomando conta, seus familiares que estão tomando conta da sua filha, Deus. A sua filha é uma mulher de oração. A sua filha, Pai, é uma mulher, Deus, que sempre está se colocando na brecha em oração para que o reino de justiça possa se manifestar na nossa igreja. Ó, Deus, então, no nome do Senhor Jesus, Pai, vá de encontro à vida da tua filha, vá de encontro, Pai, àquele lar, Deus, onde ela está, Deus, e traga paz, traga justiça, traga alegria no Espírito Santo, Deus. Ó, Pai, que ela possa ser curada, Senhor Jesus. Ó, Pai, que ela possa realmente, Deus, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela e que todos os seus familiares possam ver, Deus. Que todos possam ver que só Tu és Deus, que foi o Senhor que a curou, que foi o Senhor, Pai, que restaurou a sua saúde, Deus, e que se o Senhor fez isso por ela, muito mais o Senhor pode fazer por cada um de nós, Deus. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, vá de encontro, Pai, a cada enfermo da tua casa, Deus, nos hospitais, nos leitos, nas suas camas, Deus. Ó, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos, vou colocar uma canção aqui que tem até a ver com o que nós falamos aqui nessa noite. Ela se chama Isaías 9. Vou colocar para vocês, vou colocar para a gente adorar o Senhor. Que você possa adorar o Senhor nessa noite com essa música que é a palavra do Senhor. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. O seu nome é... O seu nome é maravilhoso.
Que a sua casa possa se tornar um altar de adoração nesse dia, nesse Natal. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Cantando santo, santo, santo és Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar seu rosto sobre Adoramos na beleza da tua santidade, Senhor Jesus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Pai, daquele jeito que só o Senhor sabe tocar. Olha para nós, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Guia-nos, Pai, pelos caminhos eternos. Te amamos, Jesus. Somos gratos pelo teu nascimento.
somos gratos pela tua vida. Somos gratos, Pai, porque um dia o Senhor morreu por nós naquela cruz. E hoje nós temos vida em abundância. Nós podemos te adorar, porque o véu foi rasgado. Nós somos livres, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos libertos, nós somos livres em Ti, nós somos curados em Ti, Deus. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que haja liberdade sobre os lares, que haja liberdade sobre as ruas de Vaz Lobo, sobre as ruas, Deus. Ó Pai, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre o mundo, Deus. Oh Deus. Que haja paz sem fim, paz sem fim, paz sem fim. O reino de justiça é o reino de Jesus. Seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor possa te dar um Natal abençoado na presença dEle. E que hoje, dia 23, dia 24, dia 25, até o dia 31, e 2021, 2022, 2023, e até o Senhor nos levar, que nós possamos ter dias de paz, dias de esperança, dias onde nós veremos a glória do Senhor se manifestar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores, no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, no nome do Senhor Jesus, que você possa ter uma noite de paz, uma noite de bênção, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Amém e amém.